Oi, eu sou o Ti. Eu sou o Luna Ganawa e esse é o Labecast, podcast oficial da Labenu. Gente, o convidado do Labecast de hoje é o Ti, que foi estudante da Labenu e hoje é engenheiro de software na Outsmart. Isso. E o Ti vai vir aqui compartilhar um pouco sobre sua carreira, sua jornada para a profissional, jornada para aprender programação e compartilhar um pouco com talvez alguém que queira entrar nesse mundo aí, né? Ti, fala um pouquinho, se apresenta um pouco, fala um pouco o que você já fez, pessoalmente o que você gosta de fazer. Bom, vamos lá. Tudo meu gira em torno dos jogos, né? Minha carreira ela começou nos jogos. Eu fui tradutor da área de jogos, eu fui roteirista na área de jogos, eu fui storyteller na área de jogos. Então, acho que o que eu mais faço hoje em dia da vida, quando eu não tô trabalhando, é jogando alguma coisa ou estudando algo em relação a isso. Como que você entrou na área de jogos? Qual que foi a primeira coisa que você fez relacionada a jogos e como que você mergulhou aí nesse mundo? Boa. Assim, tem gente que entra pela porta, eu entrei um pouco pela janela, né? O que acontece? Lá por 2010, a gente tava naquele boom dos blogs aqui no Brasil. Blogger, Blogspot, todo mundo tinha blog. E nessa mesma época, a gente tava numa crescente muito grande dos RPGs de mesa. E eu com uns amigos, a gente teve um site falando especificamente, bem de nicho mesmo, sobre RPG. Só que a coisa cresceu bastante. E bastante a nível, assim, no passar dos anos a gente ganhou 4 prêmios Top Blogs aí na categoria jogos, ficando no top 3 aqui no Brasil. Isso abriu muitas portas comerciais pra gente. E aí eu fui na migração, né? Com esses contatos comerciais do site na editoria, eu fui pra tradução de jogos, a tradução me levou pro roteiro, o roteiro me levou pro game design. Aí o game design a gente pegou outro boom grande aí que, como a gente tinha bastante conhecidos e tinha uma experiência já forte de trabalhar nessa área, eu fiz muitos projetos, participei de muitos projetos legais. Eu participei da criação de um livro voltado especificamente para RPG no curso de mestrado em game design do Instituto Infinet, que é uma faculdade lá do Rio de Janeiro. E aí, bom, a gente já tá aí, sei lá, uns 5 anos depois do surgimento desse site. E aí, o que acontece com esse site? Já tava numa época que todo mundo tava querendo mais vídeo, não era uma época que tava muito na leitura de blogs, né? E nunca foi minha pegada produzir vídeo pra internet. Mas eu queria continuar trabalhando com jogos. Eu juntei com outro amigo e a gente abriu uma empresa de gamificação. O que é gamificação, né? Você usar mecânicas de game design, só que fora do contexto da criação de jogos. Pode ser aí pra retenção de cliente, pra crescer uma empresa, treinamento de funcionário, enfim. E aí a gente conseguiu surfar uma onda também muito boa, porque tava chegando a gamificação aqui no Brasil. Nós fomos um dos primeiros a realmente fazer um buzz em cima disso. E aí, putz, essa empresa deu extremamente certo. A gente fez projetos aí para empresas que fizeram Shark Tank aqui no Brasil. Só que, o que acontecia? Eu trabalhava já com design e game design, entendia muito bem essa parte, só que sempre que tinha que fazer um aplicativo, um sistema web, a gente terceirizava essa parte. Eu me incomodava muito porque eu participava do processo de liderar isso sem entender absolutamente nada de gerenciamento lá de software. E aí, coincidentemente, um dia eu tava no LinkedIn e foi quando eu vi alguém falando da Labenu. Cara, daí em diante foi só história, né? De joguinhos eu quis estopar isso, eu falei, pô, preciso fazer esse curso, aproveitei o curso da Labenu e aí foi totalmente, eu saí de jogos e fui pra engenharia de software daí em diante. Nesse momento você já tava pensando em sair da área de jogos? Não? Você queria aprender programação, continuar trabalhando com jogos? Exatamente. Eu queria entender o que era esse mundo que pra mim era um completo mistério. Eu entendi a parte de jogo, assim, muitas aspas, porque desenvolvimento de jogo não tem nada a ver com o que eu faço atualmente na engenharia de software, né? Eu entendia muito do básico, mas eu nunca tinha codado, tipo, de verdade, a nível profissional. E aí, na verdade, a minha entrada foi mais pra, tipo, vamos ver qual é que é, vamos conhecer esse mundo. Só que aí eu me apaixonei. Que legal. Como foi a jornada de aprender programação? Você descobriu, né, a Labenu através do LinkedIn. Como que foi escolher aonde você ia estudar? Como que foi aprender, né, os conceitos de programação? Conta um pouquinho. Cara, assim, pra mim, no começo do curso, eu acho que todo mundo que tem zero contato acaba levando um susto, né? A gente tem bastante conteúdo, bastante coisa pra aprender e eu não tinha tido. Eu sabia, sei lá, o básico de lógica da programação. Mas foi muito legal, porque acho que o que eu levo da Labenu até hoje, que eu falo, putz, pra qualquer um, é mais sobre o aprender a aprender. Sabe? Não é sobre as hard skills, que elas variam, tipo, assim no mercado. É mais sobre, você ter a soft skill ali de você persistir, de você saber contar com ajuda, de você acreditar em você mesmo. Então, acho que isso, pra mim, foi a melhor coisa da jornada aí, de aprender a mexer com software e de ter passado pela Labenu. Durante o curso, qual foram as coisas que você mais curtiu, mais achou desafiador da parte técnica mesmo, assim? Cara, mais desafiador pra mim foi e continua sendo lidar com back-end. Eu sou uma pessoa extremamente visual, extremamente ligada à jornada de usabilidade ali do usuário. Então, sempre é muito difícil quando se trata de uma coisa completamente abstrata. Sim. Você não vê de fato. E jogo tem muita abstração na parte,
sei lá, tanto da programação, às vezes até no design um pouco, né? Mas você tá mais, pela sua jornada, você tá mais ligado à parte de narrativa, de interface, você acha que... E da experiência mesmo, né? As partes mais abstratas, sei lá, sistema, essas coisas, você acha que... Sim. Eu acho que uma coisa acaba conversando com a outra. Com certeza. O que me fez gostar muito da engenharia de software do front-end foi um pouco isso. No fim do dia, é a mesma coisa que eu tô fazendo. Eu fazia experiências para o usuário, eu tô fazendo experiências para o usuário. A gente só mudou aí um pouquinho o escopo. E como que você aplica todo o seu aprendizado aí de anos trabalhando com jogos no seu dia a dia de projeto de engenharia de software mesmo, assim? Eu acho que a experiência que eu levo, que é mais útil assim no projeto, num projeto de engenharia de software, é saber dividir um processo em etapas pequenas e focar a sua cabeça. Eu acho que é uma coisa que eu vejo que muita gente tem uma senhora dificuldade, é você pegar, de repente, uma tarefa que é grande demais e saber quebrar na sua cabeça em partes menores, até pra você levar com calma e não se assustar com o que pode parecer um problemão e, na verdade, são só probleminhas. Isso se aplica a qualquer resolução de problema, né? Não só da parte da engenharia de software, programação, mas é isso, você trouxe uma habilidade, uma experiência de uma área bastante diferente, né? Relacionada ali dentro do mundo de tecnologia, mas bem diferente. Essa questão de você quebrar um problema maior em coisas menores, extremamente útil e prática, né? Boa prática aí do mercado de gestão de projetos na área de tecnologia. E que bom que serviu para você, né? E deve ter te ajudado bastante aí, porque é isso. A resolução de problemas acho que é a parte mais complexa, assim, né? De trabalhar com programação. Você está sempre resolvendo um problema. E habilidades como essa ajudam bastante, né? Hoje na Outsmart, Ti, o que você faz, assim? Como que é o seu dia a dia? Como que é o trabalho lá na Outsmart? Conta um pouquinho aí. Tá, eu sou engenheiro de software. Eu gosto de falar que eu sou full stack porque eu sou, mas eu majoritariamente aí nos últimos quase 3 anos eu trabalho em projetos mais ligados ao front. Mas, cara, como é que é a rotina numa software house? Não tem rotina. O que eu gosto, inclusive, é não estar na rotina. O que é muito legal, que eu gosto bastante? Pô, a gente está em contato com diversas equipes. Eu estou inserido ali numa equipe fazendo um projeto A. Mas, pô, eu tenho outros colegas ali, engenheiros, outras pessoas desenvolvedoras, que estão em projetos, às vezes, com stacks totalmente diferentes, com desafios totalmente diferentes. E eu acho que essa experiência de você trocar figurinha, mentorar e ser mentorado com pessoas que estão trabalhando com coisas totalmente diferentes do que você faz no seu dia a dia, pô, é incrível pro crescimento da sua carreira, sabe? Legal, muito legal. E como que é o dia a dia de projeto, assim, para você? Você falou um pouco, né, de pegar um problema, trabalhar com experiência de usuário, quebrar em tarefas menores. Como que é o dia a dia? Porque tem muita gente que está assistindo que quer entrar, né, na área de programação. Uma coisa que eu gosto de insistir bastante é porque às vezes a pessoa não tem muita ideia de como que é trabalhar com programação. Só sentar, ficar escrevendo código o dia inteiro, como se fosse aquela tela do Matrix, né, tela verde, fica aparecendo um monte de código ali. Como que é? Tem muita reunião? Como que é o seu dia a dia, assim? A gente trabalha com Scrum, né? Então a gente tem aquelas reuniões obrigatórias aí que rolam, como a daily, que beleza, essa vai acontecer todo dia, e o resto das dinâmicas. Mas codar o dia inteiro? Não, isso não acontece. Geralmente, a maior parte do dia, na verdade, você vai estar ou lendo o que vai ter de uma tarefa, ou entendendo uma documentação, ou entendendo, no caso do front, né, entendendo ali a jornada do usuário, pra você pensar o que você vai fazer antes de você botar a primeira linha de código ali no computador. Então, assim, o código ele só vem quando você já sabe exatamente o que você vai fazer. Antes disso, tem toda uma conversa, você vai conversar com a galera de design para tirar dúvidas, entender a tela, vai lidar com o protótipo. Tem muita conversa com a galera de produto, você tem que entender as necessidades do cliente que você está atendendo ali, né, do usuário. E aí só depois que você realmente sabe o que você vai fazer, a gente parte para código. E então, depois que você começou a trabalhar com tecnologia, o que te segurou? Foi a parte mais de mercado mesmo? Foi o trabalho em si? O que você acha que encaixou melhor com você? Cara, eu acho que foi uma mistura das duas coisas. É claro que o mercado é super interessante, é muito legal, muito aberto, mas acho que a ideia de estar ali produzindo alguma coisa que eu gosto de trabalhar com código, eu gosto de trabalhar com computador, eu gosto de resolver problemas, mas produzir alguma coisa que é tateável para mim, de ver o que o usuário tá fazendo, de, pô, você pegar um aplicativo ali e saber, caraca, eu participei disso, um site, isso para mim é o que me segura. Muito legal, muito legal. Você tá sempre muito relacionado mais à parte de produto mesmo, né? Os jogos têm muito isso, né? De ser um produto, experiências. Na verdade, provavelmente você teve muitos projetos e produtos, experiências que você interagiu. Tem um pouco a ver, né? A parte de desenvolvimento que você vê, o que você fez ali como usuário, né? Você pode virar um usuário do seu próprio produto. Uma coisa que a gente falava a gente fazia os primeiros aplicativos, mostrava pra mãe, assim, eu que fiz isso aqui e tal. É legal de você poder ver isso, né? Tem outros trabalhos que é um pouco mais difícil de você
ter essa parte concreta ali do que está acontecendo. Mas muito legal, realmente é uma parte bem interessante. Você falou que, né, trabalha na Outsmart, que é uma consultoria de software, né? E o que você acha que como que é a cultura lá, como que é a parte de projetos em relação à Outsmart, assim? Cara, cultura. Uma coisa que eu gostei bastante, assim, a gente sabe que a gente tem fábricas de software e fábricas de software, né? Cada empresa é uma empresa. Uma coisa que eu gosto bastante de lá é que no meu dia a dia, no dia a dia acho que de quase todo mundo ali, você não fica preocupado só com um projeto. A gente está preocupado com o projeto, claro, mas também tem um momento ali de você juntar com a sua equipe, trocar uma figurinha, cuidar ali da saúde mental da galera que trabalha com você. Tem a hora que você pode, tirar um tempinho para você aprender com outras pessoas fora do seu contexto. Por exemplo, eu como engenheiro posso conversar, sei lá, fazer uma mentoria com a galera de design, sabe? Com a galera de produto, até mesmo comercial, se quiser. Então, assim, esse contato com diferentes áreas e essa visão ali da galera como, sei lá, pra mim é uma grande família, sabe? Essa visão da galera de realmente querer se ajudar, de realmente estar ali um pro outro e não só sentar, codar e resolver problema é o que eu mais gosto ali. Bem legal, bem legal. Isso é importantíssimo e é isso, né? Tem uma coisa importante é que cada empresa, mesmo da mesma área ou do mesmo tipo de empresa, né? Tem contextos diferentes, culturais, organizacionais, de mercado e acho que isso é importante quando você vai trabalhar, você primeiro, né, dar uma investigada para você saber onde você está entrando, né, do ponto de vista de, putz, eu tenho essa oportunidade aqui, receber essa proposta, investigar bem onde você está entrando e ir avaliando com o tempo, né, putz, está fazendo sentido isso aqui para mim, acho que isso é bem legal, que bom que você encontrou um lugar que você está curtindo. Quanto tempo você está na Outsmart já, Ti? Cara, vai fazer 3 anos. Da parte de experiência de usuário, né? Eu acho que tem uma parte que é super complexa, varia de projeto a projeto, né? Mas como equilibrar as demandas de cliente e de usuário? E aí de usuário pode ser vir do próprio usuário ou do ponto de vista de design de experiência mesmo, assim. Como que a gente equilibra aí esses stakeholders aí de cada projeto? Cara, é difícil, hein? Mas, eu gosto de enxergar um processo de desenvolvimento de software, assim, em 3 nós. Tipo um triângulozinho, né? Você tem o seu usuário final, somos nós usando aí um Facebook da vida, né? Você tem o usuário, você tem o seu cliente, que a empresa contratou, e você tem a equipe de desenvolvimento, que pode incluir uns engenheiros, galera de produto, design, etc, né? Se você entende que essas 3 pessoas, eles querem a mesma coisa, mas por caminhos totalmente diferentes, cliente, às vezes, ele quer uma coisa super acelerada. Cliente tem que, a gente tem que ter um protótipo pronto, tem que apresentar alguma coisa, porque, sei lá, vai ter uma rodada de investimentos. O usuário, ele quer que o negócio seja bom, bonito e fácil. E a galera de engenharia, a galera que tá produzindo isso daí, a gente quer entregar a tarefa num prazo aceitável, a gente quer conseguir ter tempo para viver além de trabalhar, a gente que não quer ficar perdendo tempo, às vezes bloqueado em tarefa porque, sei lá, faltou documentação e tudo mais. Então, se você entende que essas 3 pessoas querem a mesma coisa, mas de maneiras diferentes, fica um pouco mais fácil de você tentar equilibrar as necessidades do seu cliente, as necessidades da sua equipe e as necessidades do seu usuário, sabe? É um trabalho de convencimento ali de que tá todo mundo querendo a mesma coisa. Especialmente para quem está numa posição talvez de uma liderança numa squad, assim, a squad ela tem essas 3 pontas aqui. A liderança ela é a point. E é uma coisa que vem muito do feeling que você vai pegando com o tempo, né? Mas se você entende essas 3 pontas, você sabe, conversar com a galera de produto ou com o cliente e entender, cara, tem que lançar para ontem porque tem que apresentar para investidor. Não dá para negociar. Ou não, de repente dá para botar um pezinho no freio, tem muita gente reclamando de algumas coisas, vamos matar bug, e aí dá para você segurar um pouco a sprint. É entender um pouco aí as necessidades de cada um dessas pontinhas do triângulo e fazer a ponte. Ti, você falou um pouquinho, né, durante a conversa de hoje, mas como que é a estrutura de time hoje na Outsmart? É específico do time que você tá ou eu sei que varia, vai de projeto a projeto, time para time, mas como que é a estrutura? Para quem nunca trabalhou assim com programação, um esquema de Scrum, de consultoria, ou mesmo numa squad de uma empresa de tecnologia, quais que são as pessoas que estão ali, qual a responsabilidade de cada um? Apesar de variar um pouquinho, acho que quase todas as squads elas vão ter uma pessoa de produto que é responsável pela visão ali de fazer essa ponte, né, entre a galera de tecnologia e o cliente. Você tem uma pessoa de design que vai fazer o protótipo, as telas, cuidar ali da experiência do usuário muitas vezes, e a equipe de engenharia, que aí pode ser a galera full stack, mas também tem projetos que têm uma necessidade mais específicas de um front e, sei lá, alguns devs back,
ou todo mundo full stack, aí isso varia um pouco mais de projeto para projeto. Legal, bem legal. É importante a gente saber esses atores, né, dentro da equipe, responsabilidade de cada um. É isso, varia um pouco, né, projeto a projeto, empresa a empresa, mas acho que normalmente essas pessoas estão ali presentes de uma forma ou de outra. Às vezes tem mais de uma pessoa de design, às vezes tem uma pessoa que está com várias responsabilidades, mas é isso, acho que deu um bom panorama aí de como que tá. Ti, para quem está começando a programar, ou quer começar a trabalhar com programação, que dicas que você dá aí aonde investir tempo e do que pode ser mais desafiador? Cara, eu acho que uma coisa que pra mim foi um divisor de águas, assim, é que quando eu comecei a estudar programação, eu me preocupava muito com o micro. Eu queria muito entender uma stack específica, eu queria muito entender o micro de um problema ali, e muitas vezes isso me travava. Às vezes, a hora de você parar, dar uma respiradazinha e entender um problema como um todo, e aí entra um pouquinho da pegada de você ser full stack, né? Você entender de ponta a ponta alguma coisa, essa curiosidade também por saber como alguma coisa funciona por trás dos panos, e não só o visual, ou não só o back. Eu acho que isso, pra mim, é o divisor aí da pessoa que tá querendo entrar na carreira de engenharia, sabe? É você se manter extremamente curioso e querer entender, de fato, o produto que caiu na sua mão. Isso é importante, essa vontade de aprender, curiosidade, é essencial, né? A parte de tecnologia tá sempre saindo coisas novas, você tem que se atualizar, tem que aprender. Algumas pessoas veem isso meio como um fardo, assim, que tem que carregar para quem trabalha na área de tecnologia, mas acho que é, para mim, assim, mais interessante estar sempre encontrando, aprendendo coisas novas do que meio que ficar repetindo coisas que você já fez, já viu. Eu sou um pouco mais desse curiosidade e dinamismo, né? Acho que você também vai mais por esse caminho. Total. É porque pra mim, assim, se torna um fardo a partir do momento que você cria um apego por aquela stack específica. Putz, eu gostei muito de React e aí eu só quero isso da vida. Pô, daqui a 5 anos não é mais React, é outra coisa. E aí pra você vai ser um fardo ficar mudando. Mas se você entende o seu papel ali, que não é ser um desenvolvedor necessariamente React, mas ser um solucionador de problemas, se você entende o seu papel na equipe ali como pessoa desenvolvedora, eu acho que fica mais fácil de você trocar as ferramentas sem você precisar ficar trocando o que você faz de fato, sabe? E hoje, como que é a stack da Outsmart? O que vocês têm usado de tecnologia? O que vocês têm visto de novo ou de mais interessante que vocês estão aí mais animados do ponto de vista de stack mesmo de tecnologia? Cara, no front-end, o que tá começando a crescer ali, que a gente tá querendo adotar, a gente já vinha querendo adotar há um tempo, acho que era mais uma questão de conseguir usar Tailwind, né? Que está crescendo bastante e resolve alguns problemas. Tem um momento certo de usar, sei lá, um Styled Components da vida, mas o Tailwind é algo que a gente tem experimentado e tá com uma experiência muito boa, assim. Eu gostaria, mas a gente ainda não teve a chance da gente partir também para um remix da vida, ao invés de ficar só em Next. Mas é mais questão também de oportunidade. Então hoje vocês estão usando React, Tailwind, Next.js, né? Next é tipo 100% dos projetos que incluem front, a gente vai usar Next, né? Aí o back é que varia um pouco mais porque tem de equipe a equipe. Tem uma galera que trabalha com Python, tem uma galera que trabalha com outras coisas. Na equipe que eu tava antes da que eu faço atualmente, a galera teve que aprender Ruby, então a galera foi para Rails e, foi exatamente isso. Foi uma experiência de pessoas de Node que tiveram que ir para Rails, assim, sabe? Então essa troca de contexto também é bem legal, tá confortável com ela. Essa demanda de tecnologia no back foi mais por cliente, coisas de legado, como que foi? Porque nem sempre a gente consegue pegar um projeto do zero de verdade. Muitas vezes, ou a gente vai criar alguma coisa, o que é um pouco mais raro do zero, mas frequentemente você vai cair numa equipe que já tá correndo. Ou você pode estar alocado numa equipe dentro do cliente. E aí você vai usar as stacks que o cliente já tá usando. E aí foi o que aconteceu. Eles já usavam essa stack e a gente só teve que entrar na onda. Do ponto de vista de front, React com Next, você acha que é o que está mais presente assim no mercado e nos clientes? Eu sei que a Outsmart quase 100% dos projetos front-end é dessa forma, mas no mercado, o que vocês têm visto nos clientes e na comunidade? Cara, eu acho que Next continua sendo o primeiríssimo e isso não vai mudar tão cedo, ainda mais com a chegada que tá vindo agora do 18, vai ter um approaches aí, umas mudançazinhas legais, mas eu acho que o Remix tá crescendo bastante e eu tô vendo alguns projetos já usando o Remix em produção, então eu acho que é uma coisa legal de se explorar ainda. Legal. Como que você tem interagido assim com a comunidade de tecnologia? Tem sido mais meio pesquisando, aprendendo coisas novas? Você falou de várias tecnologias, algumas que estão surgindo, outras foi mais ali dentro da Outsmart, tem contato com outras pessoas da comunidade? Assim, no dia a dia a gente acaba tendo contato com novidades e tudo mais, mas o meu lugar de tecnologia ali é o Twitter. Acho que o Twitter tem uma comunidade muito forte, muito interessada ali, que tá sempre ou tirando dúvida, ou às vezes lançando alguma pergunta interessante que te faz pensar, e acho que o Twitter é o lugar que mais me traz informação.
Eu tenho bastante coisa no Twitter de tecnologia, acho que você escolher as pessoas certas ali pra seguir, dá pra ver bastante coisa. Então, acho que é uma ferramenta que dá pra usar bem, assim, do ponto de vista de tecnologia, bem legal pra comunidade. Segue mais pessoas de fora de tecnologia ou daqui do Brasil? Não, ironicamente, eu sigo mais no Brasil. Eu sei que tecnologia a gente acaba olhando muito mais pra fora, né? Mas assim, de fora acho que eu sigo mais a galera mantenedora dos projetos aí que a gente acaba usando no dia a dia, porque sempre tem algo interessante a agregar. Mas eu gosto de acompanhar a comunidade do Brasil. Às vezes nem sempre só pra você aprender alguma coisa nova, mas pra você ver quais são as dúvidas que o pessoal tá passando, Com certeza, sabe? é bem legal. E eu gosto muito de contribuir também. Eu acho que me ajudaram muito quando eu tava começando. Então acho que esse dar de volta, o cara lançou uma dúvida ali pra todo mundo. Eu vou lá e respondo. Eu acho que essa interação de poder ajudar a galera é muito legal. Bote, legal. Se você quiser compartilhar o seu Twitter também, a gente pode colocar na edição. Pra caso alguém quiser mandar uma dúvida ou dar uma forcinha pra qualquer coisa, também a gente pode colocar. Tia, acho que da conversa era principalmente isso. A Becca colocou algumas coisas adicionais no roteiro. Um dos pontos, a Becca perguntou qual que jogo que você mais gostou, assim, da vida, assim. Nossa, é difícil perguntar pra quem trabalhou com o jogo como escolher um filho ali, né? Cara, pra mim, Chrono Trigger. Eu acho que a gente entrega a idade falando isso, né? Mas eu acho que pra mim é uma lição em game design, é uma lição em pixel art, em roteiro, une todas as coisas que eu mais gosto num jogo. É perfeitamente balanceado. Conta um pouquinho pro pessoal que não conhece aí, a maioria, o pessoal mais novo talvez não conhece. Não, eu não posso dar spoiler da história. A história é muito boa, tem que conhecer. Cara, assim, hoje em dia é difícil, né? Acho que tem pra celular, mas é um joguinho da época do Super Nintendo, então difícil achar uma maneira que você possa baixar, mas tem pra celular. E é uma história bem legal. Mas eu vou estragar a história se eu falar sobre ela. Eu sei um pouquinho, também não vou compartilhar tanto. Legal, bem interessante. E você tem alguma dica para quem quer trabalhar com jogos? Eu sei que faz um tempo, né, que você entrou nesse mercado, mas tem alguma dica aí para quem se interessa ou quer começar a trabalhar ou com game design ou com desenvolvimento? Cara, a gente tem muito canal fácil de achar informação. E eu não digo só, sei lá, cursinhos na Udemy que são muito comuns, não. Hoje em dia tem muito material gratuito no YouTube. Eu acho que a partir do momento que você domina ali o mínimo de ferramentas, acho que o melhor conselho é tentar levar um projeto do começo ao fim. Putz, mas tá cheio de bug. Do começo ao fim. Putz, mas tá feio. Do começo ao fim. Por que é tão importante pro cara que quer entrar no mercado ele conseguir fazer alguma coisa até o final? Botar um joguinho ali, de repente, na App Store, né, na Google Play, ou mesmo que seja horroroso. Porque você vai aprender onde tá seu ponto fraco, no que você tá travando mais, e você vai aprender a ter a disciplina de continuar persistindo. Porque isso aí é a vida até no desenvolvimento web, de aplicativos, de tudo, né? Você vai bater de cara com coisas que, e agora? Eu não sei pra onde ir. Então essa persistência aí eu acho que é um conselho fundamental. Com certeza, importante. A gente fala muito de resiliência aqui na Labenu, né? E realmente é importante tanto no aprendizado quanto no dia a dia de programação. Importante, tem várias frustrações, né? Na parte técnica, mas foi ótima dica. Acho que essa questão de entregas, né? Você fazer entregas mesmo, né? Então fazer um projeto do começo ao fim, entregar, subir. Acho que essa é uma mentalidade bem legal, assim, para o mercado, né? Para o dia a dia de uma realidade ali de uma empresa, de uma consultoria, de uma fábrica de software, porque é isso, né? Precisa, no fim das contas, ter entrega, essa visão, mesmo que encontre dificuldades, né? Como você falou, sim, é importante ter essa visão e conseguir fazer essas entregas. É um aprendizado super importante, muito legal. Boa, gente, então o papo aqui com o Ti tá super legal, mas a gente tem um quadro aqui que a nossa equipe traz. O quadro de hoje vai ser o Labedicas, que são dicas de filmes, séries, podcast, livro, dicas de cultura em geral. Ti, tem alguma dica aí pro pessoal que tá assistindo? Cara, como amante de joguinhos, o canal do YouTube do Cogumelando. Cogumelando, ele cresceu como um blog há muito tempo atrás, migrou pro YouTube, fala só de joguinhos retrô, a época de pixel art, Master System, Mega Drive, Super Nintendo. Eu sou completamente apaixonado. E ele faz mais review, gameplay? Não é só review, não. Às vezes é só uma pegada mais saudosista aí mesmo, de, olha só esses joguinhos aqui que você nem lembrava, você esqueceu que você lembra, sabe? Cogumelando é o nome do canal. Cogumelando é o nome do Procurar canal. No YouTube tá achando. Boa. Com certeza. Legal, vou dar uma olhada. Sou dessa época também, do Super Nintendo, Mega Drive é o que eu tinha. E aí a gente vai acompanhando, né, as gerações de jogos aí que já faz bastante tempo que a gente tá acompanhando e jogando. Eu tenho uma dica também relacionada à parte de jogos, mas é um livro
que é o Sangue, Suor e Pixels, livro do Jason Schreier. Ele conta um pouco das histórias de desenvolvimento de jogos, né? Então tem jogos específicos que ele pôde... Ele é jornalista, né? Então ele pôde acompanhar ou conversar com as pessoas que desenvolveram. Então, em meio dos bastidores, como foi desenvolver o Stardew Valley, né? Nesse caso é uma pessoa só que estava desenvolvendo, fazendo tudo, mas ele também fala de jogos de maiores, né? Então de grandes estúdios, hits. Não vou falar quais que tem todos, mas é um livro muito legal, conta um pouco dessa história dos bastidores dos jogos. Tem mais um dele, eu esqueci o nome agora, mas que também nessa vibe de jornalismo dos bastidores do desenvolvimento de jogos. E ele também tem um podcast, mas ele é todo em inglês. Esse podcast chama Triple Click. São 3 pessoas. Ele é um dos hosts e faz análise, conversa sobre temas relacionados a jogos. São bem legais as conversas, os episódios. Então é uma pessoa legal para quem quer se interessa pela parte de jogos ou quer começar a trabalhar. Tem coisas bem interessantes aí. E é isso, gente. O LiveCast fica por aqui. Ti, muito obrigado pelo papo, foi bem legal. Eu que agradeço. A gente pôde falar de um pouquinho de jogos, desenvolvimento de software, coisas que eu adoro. Obrigado mesmo por ter topado vir aqui falar com a gente e por compartilhar muita informação legal com a nossa audiência aqui, com o pessoal que está assistindo. E com certeza, com os estudantes da Labenu aí, pode ser bem inspirador, bem legal, você contar a história como ex-estudante agora profissional da área de tecnologia. Contem comigo. E é isso, gente. Lembrando que a gente continua a conversa nas nossas redes sociais. Se você quiser acompanhar, comentar alguma coisa, é só procurar a gente lá, @labenu_. E para você que curte tecnologia e quer acompanhar um pouco mais sobre esse mercado, o Labecast lança novos episódios todas as terças-feiras. Tem no YouTube, no Spotify e outras plataformas de áudio. É isso, gente. Se você gostou dessa conversa, deixa um like, deixa um comentário pra gente e até a terça que vem. Muito obrigado.